Eu sou Milena Teles, médica endocrinologista, consultora aqui em diabetes do Grupo Fleury, e eu gostaria de falar um pouquinho para vocês hoje sobre diabetes mellitus. Diabetes mellitus é uma condição extremamente prevalente e tem ficado cada vez mais comum nos dias de hoje. Ela é definida como uma hiperglicemia crônica resultante de defeitos ou na insulina, na ação da insulina ou na ausência da própria insulina. Hoje no mundo nós temos em média 420 milhões de pessoas com diabetes, pouco mais do que isso, e no Brasil esse número chega próximo de 12 milhões e meio de pessoas com diabetes. Os tipos mais comuns são, sem dúvida, o tipo 1 e o tipo 2. Em geral, o tipo 1 é mais prevalente em pessoas mais jovens e relaciona-se a uma alteração autoimune que destrói a célula beta e, por isso, compromete a secreção de insulina. Este tipo compreende apenas 5 a 10% de todos os indivíduos com diabetes e costuma ser o tipo mais sintomático. Então, geralmente é um indivíduo jovem que vem com sintomas de perda de peso, muita sede, então ele ingere muita água, perde peso, urina bastante e, em alguns casos mais raros, inclusive, ele pode necessitar de internação em UTI nos quadros que a gente chama de cetoacidose diabética. Já o diabetes tipo 2, ele é a forma mais comum em geral, de todos os tipos, corresponde a 80 a 95% de todos os casos e é muito mais comum no indivíduo mais velho. Está relacionado a aumento de peso, a sedentarismo, a hábitos de vida, especialmente ingesta calórica muito grande e, em geral, é um quadro que a gente chama de oligossintomático, ou seja, o indivíduo apresenta discreta elevação da glicemia durante anos antes de efetivamente fazer o diagnóstico de diabetes. E é esse indivíduo, é essa pessoa que tem esse tipo de diabetes que precisa ser rastreada ativamente, porque uma vez você tendo uma condição que a gente chama de pré-diabetes, você tem pelo menos 50% dos casos a chance de você nunca evoluir para diabetes mellitus por definição. Portanto, esse tipo de diabetes precisa ser rastreado ativamente por meio de exames laboratoriais. Então, os principais exames que são utilizados para fazer rastreio de diabetes mellitus tipo 2 são a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada e temos ainda o teste de tolerância oral à glicose. Você pode usar um dos 3 testes, porém, em geral, de maneira mais prática, fazer a glicemia de jejum e ou em conjunto com a hemoglobina glicada são os 2 mais recomendados. E quem seriam as pessoas que têm indicação formal de procurar diabetes mellitus? Todas as pessoas que passaram dos 45 anos. Então, acima de 45 anos, você deve então fazer um primeiro exame para rastreio de diabetes mellitus. Aí, consulte o seu médico, qual o exame que ele vai solicitar inicialmente, se é glicemia de jejum, se é glicada, se é o teste de tolerância oral à glicose, ele vai olhar seus fatores de risco também, mas, sem dúvida, essa é a idade a partir do qual precisamos de um teste. E quem está abaixo de 45 anos precisa fazer rastreio? Aí depende. Se você tem menos de 45 anos e o seu índice de massa corpórea, o peso sobre a altura ao quadrado, for maior ou igual a 25, ou seja, você já estiver em sobrepeso e tiver pelo menos um fator de risco para diabetes, você também deve fazer rastreio. E quais seriam esses fatores de risco? História de parente de primeiro grau com diabetes, e pessoas que têm síndrome do ovário policístico, pessoas que tiveram diabetes durante a gestação também é considerado um fator de risco, entre alguns outros, e é interessante sim, se você se identifica, também consultar o médico e fazer o primeiro rastreio. E por que é tão importante a gente comentar sobre prevenção? Porque quando você não evolui para diabetes, você pode evitar várias complicações que são relacionadas a excesso de glicose no sangue. E ainda mais, o excesso de peso, o sedentarismo que vem junto com o diabetes tipo 2 associam a hiperglicemia a outras condições que também são deletérias, como por exemplo a hipertensão arterial sistêmica e o aumento do colesterol e triglicérides. Portanto, é uma condição extremamente importante de ser reconhecida precocemente e de ser prevenida. E importante a gente lembrar, a campanha do Novembro Azul Diabetes desse ano, ela frisa a importância do envolvimento na família nesse cuidado. E que cuidado é esse? É o cuidado na
prevenção, ou seja, o indivíduo que está em risco, reconhecer isso precocemente e evitar a progressão para diabetes, e o indivíduo que tem diabetes, evitar que você tenha complicações relacionadas ao não controle dessa condição. E por isso é tão importante que toda a família esteja engajada. Muitos mitos relacionados à alimentação, ao envolvimento de como que deve ser essa rotina. Hoje a gente sabe que a rotina do indivíduo com diabetes é uma rotina saudável. Quanto maior a participação e envolvimento da família, melhor é esse controle. Então, acho que a mensagem final aqui é que a gente tenha um maior número de informações confiáveis. Isso você pode acessar tanto as nossas plataformas do próprio Grupo Fleury, também da Sociedade Brasileira de Diabetes, onde você tem informações extremamente relevantes e confiáveis. E isso é importante, a informação, educação para prevenção e controle dessa condição. Obrigada!